Muito boa noite a todos e a todas, com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Damos graças a Deus por esse momento que Ele nos dá de estarmos aqui. Minha voz ainda não está 100%, devido às sequelas da Covid nos meus brônquios, mas Deus vai dar graça para a gente poder compartilhar um pouco desse tema, as famílias na presença de Deus. E o tema desta noite é famílias na presença de Deus nos dias difíceis. Creio que a maioria de nós não negamos de maneira alguma que os dias são difíceis. Aliás, o apóstolo Paulo já dizia isso, né? Que realmente os dias são difíceis, viriam dias difíceis, e penso que obrigado, irmão, estamos vivendo nesses dias difíceis, e principalmente com respeito às famílias. Meu filho mais velho compartilhou comigo recentemente que ele acredita que a família tradicional está acabando. Aquela família comum, tradicional, já não está existindo mais. Não sei se os irmãos concordam com isso. Penso que, de certo modo, é relativo isso, mas é o que nós estamos, parece que, percebendo cada vez mais. Que aquele modelo de família tradicional está cada vez tendo menos. E eu entendo o que ele quis dizer. Aquela família comum, tradicional, enfim. A problemática é uma das problemáticas, né? Essa cultura contemporânea. Nós vivemos uma cultura que parece que, redefinindo, ou querendo redefinir o que é família. Aquela família onde os pais, por amor, geravam filhos, viviam juntos, o matrimônio, o casal, enfim, trabalhando em conjunto para poder prover um lar cristão, um lar piedoso, um lar estável. Quer dizer, esse tipo de família, parece que esse modelo de família está praticamente desaparecendo nessa nossa cultura contemporânea. E a família cristã, ela não escapa desse bombardeio, que diariamente parece que, de maneira até sorrateira, quer entrar nas nossas famílias, essa cultura contemporânea. E quando eu me refiro de cultura contemporânea, meus irmãos, e fazendo uma comparação com cultura cristã, na verdade eu estou me referindo aqui à cultura cristã. Ela é baseada fundamentalmente nos evangelhos, o evangelho de Jesus, e essa cultura cristã está baseada não é no sistema de vida natural desse mundo. É exclusivamente a cultura cristã baseada no evangelho de Jesus. Em resumo, essa cultura cristã, ela se fundamenta no amor, na misericórdia, na graça, no perdão, na compaixão. Essa é a cultura dos evangelhos. A gente percebe Jesus vivendo dentro desse ambiente, dessa cultura. Já a cultura não cristã, a cultura contemporânea hoje, é baseada muito mais no egoísmo, baseada no humanismo, baseada no hedonismo. E a gente percebe isso passo a passo, dia a dia das nossas vidas, como se fosse uma teia de aranha. A gente não vê a teia de aranha, de repente a gente está
envolvido nessa teia de aranha. Então eu percebo isso, meus irmãos, que parece que essa cultura contemporânea de hoje, é bom ser contemporânea, tem que ser de hoje. E ela vai como que fosse uma teia de aranha. Quando a gente percebe, nós estamos envolvidos nela. E Paulo escreveu justamente a Timóteo que os dias seriam dias difíceis. Parece que a gente vive um tempo como um dos juízes. Não sei se os irmãos se lembram lá, da época dos juízes. O texto bíblico diz assim, que cada um fazia o que achava que era correto. Porque não havia rei em Israel. Ou seja, naquela época dos juízes, se perdeu o referencial, que era o rei, no caso. Então, cada um fazia o que entendia ser correto. E parece que hoje nós estamos mais ou menos dentro desse ambiente, dessa teia. E eu entendo que trazer à tona famílias na presença de Deus é extremamente pertinente nos dias de hoje. E principalmente famílias na presença de Deus nos dias difíceis. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. 2 versículos apenas. Na época em que Pedro escreveu essas cartas, a igreja, os cristãos passavam momentos de muita provação, de muita perseguição e muito sofrimento. E Pedro justamente está escrevendo essa carta como que encorajando os cristãos a resistirem. Nero não dava moleza para os cristãos. E Pedro está justamente escrevendo, encorajando os cristãos a resistirem firmes na fé, e apesar das circunstâncias negativas. E Pedro se ocupa, interessante aqui, ele se ocupa em dar vários conselhos aos cristãos, para que passassem por aquele momento de provação, dependentes da graça de Deus. E esse é o ponto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Famílias dependentes da graça de Deus. Meus irmãos, nós não conseguiremos superar os dias difíceis se não dependermos da graça de Deus. Ora, diz o texto, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco. Os dias difíceis não vão durar para sempre. Sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Famílias que vivem na presença de Deus, vivem dependentes da graça de Deus. E viver na presença de Deus significa ter a Deus como o referencial da família. O Evangelho de Jesus nos traz inúmeros princípios referenciais para a família. E quando a família entende de que o referencial dela é Deus e o Evangelho de Jesus, certamente ela vai superar os dias difíceis. Porque a Bíblia nos diz aqui nesse texto que o Deus de toda graça,
Ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar, Ele vai fortificar, Ele vai fundamentar a família. O Deus de toda graça. É interessante, meus irmãos, pensar que quando a gente pensa em graça, a maioria já diz, não, graça é um favor imerecido. E é verdade. Graça de Deus é favor imerecido. O apóstolo Paulo escreveu a Tito dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus como um favor imerecido para a salvação. Isso é o que todos conhecem. Entretanto, meus irmãos, nesse texto bíblico, a palavra graça, ela tem uma dimensão maior, mais ampla. Ela não é somente o favor imerecido para a salvação. O texto aqui está dizendo que o Deus de toda graça, ou seja, graça aqui como o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. O Deus como fonte de todo poder. O Deus como fonte de toda graça, se manifestando nos seus servos. Ou seja, nesse mundo repleto de relativismo, meus irmãos, se não tivermos um referencial sólido e de confiança, nós seremos engolidos e tragados por esta cultura satanizada. Certamente. Irmãos, você lembra o que o apóstolo João escreveu? O mundo jaz no maligno. E Paulo ainda diz que o Deus deste século, ele cega o entendimento das pessoas. E justamente a graça de Deus vem, com o poder de Deus, vem justamente para construir algo novo na vida das famílias. Evitando a cegueira espiritual e evitando que sejamos tragados por esta cultura contemporânea. Portanto, meus irmãos, a dinâmica dos relacionamentos familiares é muito clara na Escritura. Deus de toda graça deve ser o referencial dos nossos relacionamentos familiares. Só Ele pode aperfeiçoar, só Ele pode firmar, só Ele pode fortificar, só Ele pode fundamentar nossas famílias em sua presença. Outras traduções desse mesmo versículo 10, diz assim, o Novo Testamento na linguagem de hoje diz que, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. Na versão internacional diz que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Olha que coisa interessante. E por último, uma outra tradução mais contemporânea ainda, que é a transformadora, diz: Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua eterna glória por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Oh, meus irmãos, Ele vos aperfeiçoará. Eu não sei na família dos irmãos, mas na minha família tem cobrança todo dia. São os pais cobrando dos filhos, os filhos
cobrando dos pais, marido cobrando da esposa, a esposa cobrando do marido. E por que você não fez isso? E por que você não foi ali? Enfim, há muitas cobranças nas famílias. E essas cobranças criam, ou desenvolvem na comunicação muitos conflitos. E esses conflitos geram brigas, discussões. E isso traz ressentimento, às vezes mágoas, falta de perdão. Meus irmãos, nós não teremos famílias perfeitas nesta nossa cultura. Porque as famílias, os componentes da família são pessoas imperfeitas. São pessoas que têm suas debilidades, suas fraquezas, enfim, o pai, a mãe, os filhos, enfim. Toda a família sofre com essas fraquezas, com essas debilidades, com essas imperfeições. E muitas vezes as cobranças que fazemos, exigindo que o filho seja perfeito nos estudos, ou exigindo que o pai seja perfeito no seu comportamento, ou que a mãe seja perfeita nas suas atitudes, enfim. Talvez não seja o melhor para o aperfeiçoamento da família. A Bíblia nos diz aqui que a graça de Deus, e os irmãos se lembram que quando eu falo graça de Deus aqui, é o poder de Deus se manifestando na vida das famílias. É Deus que colocará as famílias num processo de aperfeiçoamento, num processo de amadurecimento. É interessante, irmãos, que quando o pai, a mãe, os filhos conhecem a graça de Deus, os conflitos familiares tornam-se menores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos se reconhecem pecadores e dependentes da graça de Deus. Ninguém se acha melhor do que o outro, porque na verdade não somos. Todos nós dependemos da misericórdia e da compaixão do Senhor todos os dias. Por isso, muitas vezes as cobranças geram muitas brigas, discussões, ressentimentos, enfim. Mas a Bíblia nos diz aqui que é Deus que aperfeiçoa. É Deus que nos leva ao amadurecimento. Nós precisamos pensar nisso. Quando a família vive na presença de Deus, tendo Deus como referencial, certamente Deus vai aperfeiçoar a família. A gente, às vezes nas famílias, aponta sempre os defeitos nas famílias. Mas a gente pouco ora. Pouco ora. Quando eu me casei, minha esposa tinha uma dificuldade. Às vezes ainda tem, mas ela deixava o tubo de pasta aberto, sempre. E isso gerou um pouco de discussão, né? Porque sempre esquecia, né? E alguém um dia me disse: por que você não ora sobre isso? Em vez de você criticar, ora sobre isso. Em vez de você apontar o erro, ora sobre isso. E foi interessante como que a graça de Deus se manifestou. E até hoje, meus irmãos, nós somos pessoas imperfeitas e dependemos da graça de Deus. Nossos filhos precisam de graça. Nós precisamos de graça diariamente. O Deus de toda graça também nos diz o texto que vai firmar as famílias. Acontecem muitas instabilidades na família. Essas instabilidades nos relacionamentos, muitas vezes na parte econômica, muitas vezes na parte temperamental, isso
isso realmente cria conflitos também. E o que Pedro está dizendo é que o Deus de toda graça dará firmeza nos relacionamentos. E como nós precisamos dessa firmeza, meus irmãos, porque a instabilidade nos relacionamentos geram incertezas, geram inseguranças. Mas quando nós temos e vivemos da nossa família na presença de Deus, Ele vai firmar os nossos pés numa rocha firme, uma rocha eterna, sem instabilidades, sem incertezas. Ou seja, Ele vai fazer isso. O apóstolo Pedro diz que Ele vai firmar os nossos pés. Ele vai firmar nossos relacionamentos. Claro, dependendo se Ele for o nosso referencial. Não somente isso, mas Ele também vai fortificar. A cultura desse século, meus irmãos, funciona como um aspirador de pó. Mais ou menos, né? Vai sugando as energias das famílias. Sugando as energias. Algumas famílias vivem diariamente com suas lutas, muitas vezes enfermidades, e como já disse, questões econômicas, desafios que podem às vezes, a pessoa pode pensar em até desistir da família. Mas o texto de Pedro diz que o Deus de toda graça fortificará, ou seja, dará forças espirituais, forças emocionais, forças mentais, psicológicas, para a família continuar superando os dias difíceis, até a volta de Cristo. É o Deus de toda graça que vai nos dar forças, meus irmãos. Ele é o nosso referencial dentro da família. E por último, Ele vai também fundamentar. Ou seja, nós sabemos como o tempo que temos vivido é um tempo desafiador. As famílias dentro das casas e os conflitos aparecendo, as dificuldades econômicas também, as dificuldades sociais e políticas também, que às vezes acontecem, enfim. Isso tudo pode trazer muitas incertezas. Mas o Deus de toda graça promete o quê? Depois da aprovação, depois dos dias difíceis, no processo da aprovação, Ele vai construir um firme fundamento para a família. Vai dar convicções para as famílias, quanto ao futuro da fé, ao futuro que existe uma recompensa da nossa fé, meus irmãos. Existe uma recompensa da nossa fé. Pode ter certeza que a minha e a sua, a fé que Deus nos dá, terá uma recompensa. Se não desistirmos. O Deus de toda graça vai aperfeiçoar, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Você crê isso, irmãos? Você pode crer nisso essa noite? Eu quero terminar com 4 recordações. 4 lembranças. A primeira lembrança é que a nossa natureza humana não produz espiritualidade. Por mais esforço que nós fazemos, a nossa natureza humana, ela tem a tendência pecaminosa. Ela não produz espiritualidade, é somente a vida no Espírito, pela graça de Deus, é que podemos superar os dias difíceis. Somente uma vida na presença de Deus, é que o Espírito de Deus, pela graça de Deus, pode construir uma família vitoriosa.
A segunda coisa que eu queria lembrar, meus irmãos, é que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nossa luta não é contra os membros da nossa família. Filhos contra pais, pais contra filhos, esposa. Nossa luta não é essa, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios sobre isso. Que a nossa luta, de fato, é contra os principados, as potestades, enfim, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Portanto, as nossas armas, não podem ser armas carnais. Precisam ser armas espirituais. Como, por exemplo, a oração. É uma arma espiritual. Não sei se os irmãos assistiram o filme Quarto de Guerra. Certamente assistiram. As coisas se resolvem com os joelhos dobrados. Terceira coisa. Temos que lembrar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é o Deus de toda graça que constrói. É o Deus de toda graça que aperfeiçoa. É o Deus de toda graça que firma, que fortifica. É o Deus de toda graça que fundamenta. É o Deus de toda graça que restaura. É o Deus de toda graça que cura. É o Deus de toda graça que levanta. Jesus disse a seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. É só com o poder da graça do Senhor que nossas famílias superarão os dias difíceis. E por último, temos que lembrar que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é nosso intercessor diante do Pai. E Paulo também escreveu que nós temos também o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, meus irmãos, irmãs e amigos, não é tempo de desistir de ser família. Não é tempo. Nunca é tempo de desistir de ser família. É tempo de trazer o Senhor como referencial nas nossas famílias. Os conflitos poderão continuar em algum sentido, sim, mas o Deus de toda graça não nos abandonará. O Deus de toda graça continuará a agir nas nossas famílias, sem dúvida nenhuma. A vida familiar é muito interessante. Talvez seja o lugar, o principal lugar, onde nós podemos evidenciar a graça do Evangelho. Porque os conflitos surgem dentro das famílias. Mas quando confiamos no Deus de toda graça, Ele vai nos dar forças para superar esses dias difíceis que estamos vivendo. É impossível viver na presença de Deus, superando os dias difíceis, sem a graça do Senhor. Porque com a graça vem a misericórdia, vem a compaixão, vem o perdão. Vamos orar. Ó Deus de toda graça, nós te louvamos e te agradecemos, porque tua palavra é luz para o nosso caminho. Tua palavra nos ensina de que o Senhor é aquele Deus que vai nos aperfeiçoar como família, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Ó Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Realmente, ó Deus,
Podemos passar por muitos conflitos dentro da família. Nós queremos entregar todos eles ao Senhor, diante do trono da tua graça, Pai. Para que deste trono venha misericórdia e graça. Ó Deus, a minha família, as nossas famílias necessitam da tua presença, Senhor, da tua graça em nossas vidas e em nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.